34ª rodada, hein? É, mais pra frente, né? É, a rodada do fim de semana é a 33ª, mas esse jogo 34ª. E é exatamente sobre o clássico que vamos falar agora com a nossa reportagem. Álvaro Loureiro no Flamengo, Flávio Vinick no treino do Vasco. A gente começa com Álvaro Loureiro, lá no Ninho do Urubu, trazendo as informações do Rubro Negro. Boa tarde, seja bem-vindo, Álvaro. Olá, Abel, boa tarde, muito obrigado. Boa tarde para o Fábio, para todo mundo que nos acompanha no Tarde Redonda. É isso, estamos aqui acompanhando a tarde de terça-feira no Flamengo. Daqui a pouquinho tem treino no campo. Hoje um treino completamente fechado. A gente não vai poder acompanhar nem aqueles primeiros minutos tradicionais, né, do aquecimento. Hoje, só aqui do lado de fora, sem contato visual com os jogadores, que nesse momento estão na academia, fazendo aquele trabalho de aquecimento, aquele trabalho muscular, e depois vão para o campo para a última atividade antes desse clássico com o Vasco. É o início de uma semana importantíssima para o Flamengo, que pode terminar, inclusive, com o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 77 pontos, 10 de vantagem para o Palmeiras, com 6 jogos ainda a disputar no Campeonato Brasileiro, e isso leva a gente a fazer as contas, né? Esse jogo contra o Vasco é um jogo antecipado, seria realizado no fim de semana da final da Libertadores, então foi puxado para esse meio de semana. Então, se o Flamengo vencer o seu maior rival, abriria 13 pontos de vantagem para o Palmeiras, e aí uma nova vitória no fim de semana contra o Grêmio, jogo dificílimo, fora de casa em Porto Alegre, colocaria 16 pontos de vantagem no Palmeiras, que aí seria obrigado a vencer o Bahia fora de casa no fim de semana. Se isso não acontecesse, um tropeço do Palmeiras com essas duas vitórias do Flamengo já garantiria matematicamente o heptacampeonato brasileiro do Flamengo. Falando um pouquinho do time que vai a campo contra o Vasco, o Flamengo deve apostar em força máxima. Voltam Jorge Jesus, que estava de fora no último jogo, suspenso, teve que acompanhar o jogo dos camarotes, e volta também o Rafinha, que deve naturalmente, né, recuperar a sua posição na lateral direita rubro-negra. A única dúvida no momento fica por conta do uruguaio Arrascaeta. Ele não participou do último jogo contra o Bahia por conta de uma entorse no joelho, não treinou nesta segunda-feira com os companheiros no gramado, ficou na parte interna do CT, fazendo um tratamento, um trabalho de reforço muscular. Então a dúvida nesse momento fica por conta do uruguaio Arrascaeta, mas o Flamengo deve ir com força máxima para tentar já garantir o título nesta semana. Pessoal, volto com vocês aí nos estúdios do Tarde Redonda. Valeu, Álvaro. Só que para garantir essa pontuação máxima, os 6 pontos, começa diante do Vasco, Flávio Vinick, que não terá o Leandro Castan. Mas tem novidade nessa partida. O que o Pô Fechou vai fazer para parar Jesus amanhã no Maracanã? Seja bem-vindo, Vinick. Obrigado, Fábio Azevedo. Boa tarde para você, boa tarde a todos aí do Tarde Redonda. É impressionante como muda o clima no Vasco quando o adversário é o Flamengo. Para começar, a gente daqui a 20 minutos vai ser obrigado a se retirar aqui dessa atividade. Poderia ser algo normal, se tratando da maioria dos clubes brasileiros hoje em dia. Só que em 6 meses de trabalho, raramente o técnico Vanderlei Luxemburgo fechou um treino. Eu venho muito aqui ao CT do Vasco acompanhar as atividades. É uma raridade um técnico autorizar a imprensa a acompanhar os treinamentos. Isso acontece hoje no Vasco. Durante esses 6 meses, na verdade, isso foi frequente aqui. Hoje, especialmente, a gente não vai ter autorização para acompanhar o treinamento. É realmente por causa da rivalidade, é tudo que cerca um Flamengo e Vasco. Para começar, o Vasco pode garantir, se livrar matematicamente do risco de rebaixamento com uma vitória. Então tem essa importância. Todo mundo aqui sempre deixou claro que o principal objetivo do Vasco no ano é não ser rebaixado. Com uma vitória acaba esse fantasma. O time tem problemas, né, na escalação. O Castan, como você falou, não joga, está suspenso. O lateral esquerdo, o Henrique, está machucado. O Thales Magno, que estava com a seleção sub-17, continua sendo desfalque. Está com um problema grave também, não volta aos gramados nos próximos jogos. E ainda tem um problema do Ricardo, que seria o substituto natural do Castan. Sofreu uma pancada na coxa contra o CSA. É dúvida para essa partida. E se ele não puder jogar, o provável substituto é o Wesley. Mas a gente vai ouvir agora o Henrique. Esse está confirmado no jogo, né? Resta saber quem joga ao lado dele. Então já chamou a atenção por aqui, assim que a gente chegou, o assessor de imprensa veio informar.
Hoje o treino é fechado. Ainda falei com ele, em 6 meses de trabalho do Luxemburgo, eu acredito que é a primeira vez que ele fecha um treinamento. 6 meses de trabalho. O Nelson, assessor de imprensa, disse, eu acredito que 1 ou 2 ocasiões ele fechou. Isso é raro acontecer. O Henrique disse da importância desse jogo para o Vasco se livrar do risco de rebaixamento, mas por toda a rivalidade que cerca as duas equipes, o Vasco não quer ver o Flamengo ser campeão, quer dificultar as coisas para o Flamengo e, claro, quer também tirar essa longa invencibilidade de 23 jogos do Flamengo. Por isso o Henrique considera esse jogo como uma final de campeonato, é como se fosse um título para ele vencer o Flamengo. Olha, em outro trecho da entrevista, né, que foi longa, a gente selecionou aí essa parte, interessante até o Henrique falar que é como se fosse um título para o Vasco. Ele disse que estudou bastante o time do Flamengo nas últimas partidas e a sugestão dele para vencer o Flamengo seria usar a marcação forte do Botafogo e os contra-ataques do Bahia. Para o Henrique, esse é o melhor caminho para superar o Flamengo. A boa notícia em relação ao time que enfrentou o CSA é a volta do Marrone. Estava suspenso na última rodada, está liberado para jogar, mas a gente não tem a confirmação se ele começa jogando. Voltamos com vocês aí no estúdio. Valeu, Flávio Vinick. Olha aí, hein? A marcação do Botafogo, os contra-ataques do Bahia. O Zinho ele já adiantou aqui pra gente, né? Dizendo que já tem uma ideia do que o Luxemburgo está armando com esse treino fechado. Antes do Zinho falar para todos vocês, a gente vai colocar aí um trechinho do Vanderlei Luxemburgo no avião, um contato que ele teve ali com o torcedor do Flamengo, mais ousado. Olha aí, ó, dá só uma olhada nessa aí. Quarta-feira tem gol do Gabigol, hein, Luxa? Não começou o jogo. Não começou o jogo ainda, o Luxa, até que com bom humor ali, com tranquilidade, né? Respondeu ao torcedor do Flamengo. Zinho, primeiro, boa tarde para você. Boa tarde. Sempre muito bom ter você com a gente aqui Prazer no Tarde também. Redonda. Mas conta aí pra gente, pra rapaziada que está acompanhando o Tarde Redonda, Zinho, o que você acha que está passando, o que o Luxa pode fazer para parar esse Flamengo, no português, claro? Olha, eu acho que, assim, eu conheço bem o Vanderlei, né? Trabalhei com ele, fui campeão brasileiro, é um treinador estrategista. Não é à toa que ele está fechando o treino. O Vini acabou de falar. 6 meses que ele está ali, nunca viu ele fechar o treino assim. É um jogo diferente, Abel. É um jogo que mexe. A gente sabe aqui no Rio de Janeiro a rivalidade que existe, a importância que é esse clássico, o que vale. E para o Vasco, que já tem uma pontuação até boa ali para fugir da zona da confusão, como o Vanderlei fala, é um jogo que pode trazer uma expectativa para um futuro do Vanderlei, pensando numa montagem, em coisas para o Vasco no futuro, que ele está montando já. Então ele fecha treino, vai fazer aquelas marcações individuais, cola nesse, cola naquele, não deixa esse jogar. Não joga o Castan, o Ricardo, o outro zagueiro está com dúvida. Não duvido que ele possa vir com 3 zagueiros, mudar esquema, 3 zagueiros para marcar a dupla de ataque do Flamengo, que não passa em branco, todo jogo faz gol. Por que não? Ele não pode pensar nisso. Eu acho que vem coisas novas aí do Vanderlei nesse time do Vasco, por isso ele está fechando. E ele encara, ele falou ali no avião, né? Como é que ele falou? Não começou o jogo ainda. O jogo ainda não começou. Já começou. Fabinho. Mas não tem gol do Gabigol. Não tem gol porque, assim, o juiz não apitou. O jogo no Maracanã não começou. Mas o jogo na estratégia de treinamentos, claro, de conscientização da importância. Você vê o discurso do Henrique. Chegou agora. Você vê o entendimento que ele tem do clássico. Ele falou na entrevista dele. O problema é a disparidade tecnicamente, né? Não tem nem como comparar. É momento também de administração de clubes, não tem o que comparar. Agora, camisa, rivalidade, trabalhei nos dois. Olha, aí dá para comparar, porque é páreo duro, é muita rivalidade, é um jogo à parte. O Flamengo já é o campeão brasileiro, para mim. Já é o campeão brasileiro. O Vasco não chega na Libertadores, na minha opinião. Mas já praticamente também alcançou seu objetivo, que era não ser rebaixado. Mas se apronta para o Flamengo, essa Libertadores começa a vir o sonho. Ganhar do melhor time do Brasil e um dos melhores no mundo no momento, que é o time do Flamengo, pelo que está jogando,
traria uma confiança para o Vasco da Gama, e essa rivalidade, essa estratégia aí do Vanderlei começa a fazer o jogo ficar mais forte ainda. O Flamengo é favorito absoluto. Não, sem dúvida nenhuma, Cassino. Até para a gente olhar a tabela, o Flamengo tem apenas 3 derrotas e nenhuma delas para clubes do Rio de Janeiro. Você imagina, o maior rival vence, interrompe a série que vem invicta do Flamengo. Dá uma aguinha naquele chope do Flamengo, um carimbo na faixa. Você acha que o Luxemburgo não vai usar todos esses ingredientes para mostrar que a camisa pesa pra pi? Tem isso tudo no vestiário que serve de motivação. Ou não, Cassino? O Pi tá comigo já. Boa tarde, Fábio Azevedo, Abelzinho, satisfação estar com vocês, amigos do Tarde Redonda. Alguma estratégia diferente o Luxemburgo vai tentar implementar no time do Vasco da Gama. Como o Zinho falou, 3 zagueiros ou 3 volantes, ou de repente para fugir da marcação alta tentar a ligação direta. Mas será que o Vasco vai ter a técnica necessária? Os jogadores do Vasco terão a técnica necessária para conseguir fazer isso durante todo o jogo? Porque o Flamengo chega uma hora que parece um turbilhão, né? Viu? Contra o Grêmio. Chegou uma hora que engatou a quinta marcha e ninguém conseguia segurar. Então é um jogo de muita concentração para o time do Vasco. Motivados, os vascaínos estão demais. Deu para perceber pelo discurso do Henriques. Agora, tentar vale a pena. Será que o Vasco consegue? O Flamengo é franco favorito. A concentração total nos 90 minutos dessa verdadeira final, para as duas equipes até, vai ser muito importante para o time do Vasco da Gama. Eu não acredito em goleada, não. Acredito num jogo muito equilibrado e quem errar menos vai conseguir o resultado positivo. Agora, olha aqui, daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui no Tarde Redonda que o Álvaro Loureiro já mandou avisar, olha, tem uma visita ilustre aqui no Ninho do Urubu. Eu não sei quem é, estão fazendo um mistério aqui, daqui a pouco a gente vai saber quem é esse visitante ilustre. Você tem uma ideia, quer mandar na hashtag Tarde Redonda, quem está lá no Ninho do Urubu nesse momento? Daqui a pouquinho a gente vai desvendar esse mistério, Abel. Tô achando que vai dar uma animada na torcida do Flamengo. Será? Esse visitante aí vai trazer uma empolgação. Tenho ideia, me assopraram aqui. Muito bem informado. Me assopraram aqui. Mas antes disso, o Zinho falou que queria... O que você queria falar sobre o Luxo? Não, queria completar? Eu não queria queria botar mais pilha, não. Mas também tem outro ingrediente que a gente... O Cassino, o Pistola sabe também do que eu vou falar aqui. O Vanderlei, ele tem aquela coisa de que ele... Ele é um dos maiores treinadores da história. O cara tem muitos títulos, tem um currículo. E o momento agora tá essa coisa assim, o Jorge Jesus mudou o futebol brasileiro, o Jorge Jesus inovou, o Jorge Jesus, que eu acho que está fazendo um trabalho espetacular, mas parece que o Jorge Jesus está mudando tudo no futebol brasileiro. Eu acho que isso é um ingrediente para o Vanderlei, de querer ganhar um jogo desse, de montar uma estratégia de taticamente surpreender o Jorge Jesus. Aquela coisa pessoal. Aqui é o Vanderlei Luxemburgo, olha a minha história, olha os meus títulos. Então tem mais coisas nesse treino fechado aí do Vanderlei. Pessoal, dá uma olhada aí nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas pela internet. E com isso eu consigo viajar pelo mundo. Hoje eu tô aqui em Ushuaia, na Argentina, esquiando. E você também pode fazer isso. Quer saber como? Clique no link na descrição que eu vou te ensinar.